Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinto domingo do tempo da Quaresma, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 11, versículos do 3 ao 7, do 17, do 20 ao 27 e do 33b ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que ama está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. E disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? E respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? E responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada por uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. E Jesus lhe respondeu: Não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lenços mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, acabamos de ler neste Evangelho de hoje o milagre da ressurreição de Lázaro. Neste que é o 5º domingo da Quaresma, no próximo domingo já temos o domingo de Ramos e no outro domingo, o domingo da grande festa, da grande ressurreição de Jesus Cristo, que vence a morte, que paga na cruz o preço dos nossos pecados e que vence a morte. Morte essa que nós vemos aqui no Evangelho de hoje, Jesus vencendo-a, mas não nele, vencendo-a em Lázaro, nesse grande e maravilhoso
milagre que é Lázaro. E teríamos tantas coisas para falar desse evangelho de hoje, da maravilha da ressurreição, mas eu gostaria de hoje abordar a fé. E usar aqui a própria Marta de exemplo de como era a fé de Marta. A gente vê que Marta era uma mulher de fé. Na verdade, ela até conhecia a palavra. Por quê? Porque Jesus, ele sempre frequentava ali a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Era como se ele fosse ali fazer um descanso, né? Então ali ele era bem recebido, ali ele comia, ali ele descansava. Então veja, era um lugar onde também, ali em torno da mesa, se partilhava a palavra. Porque em determinado momento, Marta vai dizer: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha a fé dessa mulher. E a mesma fé que nós temos, meu irmão, minha irmã. Porque se nós estamos aqui ouvindo essa palavra, meditando essa palavra, é porque nós tivemos esse encontro com Jesus. Nós sabemos firmemente que Ele é o Messias, o enviado de Deus, que veio para nos salvar. Mas nós vamos ver aqui que também a fé de Marta, ela titubeia. Parece que Jesus está dizendo: Marta, eu quero fazer o milagre, eu vou fazer o milagre, mas Marta, parece que a fé dela não está nesse ponto de crer. Ela acredita que Jesus é o Messias, mas quando Jesus quer fazer o milagre, quando Jesus quer mostrar tamanha força, tamanho poder, tamanha glória, Marta sempre recua. Por quê? Porque ela vai dizer: então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Sim, era uma verdade, Jesus tinha o poder de curar os enfermos, mas note que Jesus não desce quando é avisado, ele ainda espera, aguarda 2 dias, e quando Jesus chega, já é o 4º dia que Lázaro está morto. E para os judeus, até o 3º dia é esperança, depois do 3º dia não há mais esperança, ou seja, não havia mais esperança de nada com relação a Lázaro. Todas as esperanças estavam acabadas até que Jesus chega. Então, se Jesus tivesse chego antes, talvez o 2º dia ali tivesse feito a ressurreição de Lázaro, talvez muitos iam dizer que não foi uma ressurreição, porque ainda havia esperança. Não, Jesus, ele vem para mostrar que Ele é o autor da vida, que é nele que nós devemos colocar toda a nossa esperança, e não nas pessoas, nas coisas, no poder, nos diplomas, mas nele. Mas não uma fé que titubeia, mas uma fé que crê até mesmo aonde não há mais esperança, porque foi assim nessa situação. Mas Jesus vai dizer, e ela ainda continua: mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. E respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Então, se Maria disse isso, porque ela falou: então, Senhor, ressuscita o meu irmão, faz com que o meu irmão volte. Mas ela está ali presa, porque talvez a fé dele não fosse ainda completamente uma fé que esperava, mesmo em meio àquela situação. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? E ela respondeu: olha só a resposta de Marta. Parece que Jesus falava assim: Marta, pede que eu ressuscito ele. Marta, confia, acredita em mim, Marta. Coloca toda a tua esperança em mim. Mas Marta sempre, parece que ela recua, sempre ela dá um passo atrás, porque ela ainda parece que não tinha sua fé totalmente alicerçada em Jesus Cristo. E ela vai dizer: sim, Senhor, eu sei que firmemente Tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus fica profundamente comovido. Ele vai até o túmulo. Chegando lá mais uma vez, ele fica triste com toda aquela situação. E o que ele diz? Tirai a pedra. Veja, meu irmão, minha irmã, Jesus está pedindo para tirar a pedra. E quantas pedras que hoje não se encontram na frente da nossa vida? As pedras do pecado, as pedras do desânimo, as pedras da raiva, as pedras da incompreensão, as pedras muitas vezes do ódio, que tem feito o quê? Tem nos paralisado, tem nos aprisionado num sepulcro, tem nos trazido a morte de uma vida plena, de uma vida liberta, tem nos mantido cativos do pecado, nessa prisão que faz com que isso. Mas Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. O que Jesus está querendo fazer naquele momento é dar essa vida em plenitude e diz: tira a pedra. E aí que eu digo, por isso que Marta, ela continua titubeando na fé,
A hora que Jesus tira a pedra, ela devia se alegrar, falar, pronto, esse é o verdadeiro Deus, ele vai trazer meu irmão para fora, cheia de alegria, ela devia correr dentro do sepulcro, mas o que ela vai dizer? Marta, a irmã do morto, interveio, Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Olha, ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que era o Messias. E quando Jesus quer realizar um milagre, o que ela faz? Ela está presa naquilo que ela presenciou uma vida inteira, está presa na sua história, por tantos e tantos que ela viu morrer, quantas pedras ela não viu ser colocada na frente de sepulcros e nunca mais voltaram. Mas Jesus agora está querendo escrever uma nova história, arranca a pedra. E ela vai dizer, mas Senhor, cheira mal, faz 4 dias. E quantas situações ainda não existem, não residem dentro de nós, que estão podres, estão apodrecendo a nossa fé, estão apodrecendo e matando a nossa esperança. E Jesus está dizendo, tira a pedra, e nós dizemos, Senhor, mas cheira mal, porque faz tantos anos e eu nunca perdoei, porque aquele tapa eu nunca esqueci, porque aquele abuso também nunca esqueci, porque aquelas palavras me marcaram há 35 anos atrás, há 40 anos atrás, e nós estamos podres, muitas vezes por dentro, está cheirando mal. Mas meu irmão, minha irmã, quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, quando o Senhor Jesus passa pela nossa vida e Ele diz, tira a pedra, pode ter certeza que o Senhor e a Senhora podem remover essa pedra, porque lá atrás o Senhor já tocou e fez uma obra nova e não cheira mais mal. Não está mais apodrecido, agora é uma nova história, aquilo agora está florescendo, não há mais aquela podridão. Veja, Jesus queria fazer esse milagre na vida de Marta e Marta estava lá, aprisionada, presa, porque ela acreditava até determinado ponto. E talvez a nossa fé esteja assim. O Senhor está querendo realizar um milagre nesse período da quaresma na nossa vida, para que nós possamos conceder o perdão, para que nós possamos ser pessoas ressuscitadas. Muitas vezes estamos atados, estamos com as faixas, estamos com o rosto coberto por causa da nossa história e Jesus está dizendo, vem para fora. Sai desse mundo, sai desse meio, sai dessa situação, largue esse vício, porque eu sou o Senhor o teu Deus, eu vou te ajudar. Mas é nós que precisamos arrancar a pedra, é nós que precisamos rolar essa pedra, é nós que precisamos dar o primeiro passo para que a graça do Senhor aconteça na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos. Então, meu irmão, minha irmã, que nós não fiquemos parados na nossa história, que nós não fiquemos presos ao nosso passado em meio às dores e às tristezas, mas agora próximo da Páscoa, a Páscoa da vitória da vida sobre a morte, a Páscoa da vitória do perdão, da misericórdia sobre o pecado, que nós também possamos dar esse passo ao encontro do Senhor, que nós possamos ir ao encontro do Senhor esperançosos, estar de ouvidos atentos, e quando Ele dizer arranca a pedra, nós podemos até talvez pensar, mas Senhor, já faz tanto tempo, deve estar cheirando mal, mas nós temos que lembrar que quando o Senhor pedir para rodar a pedra, ali já havia refeito Lázaro, havia ressuscitado Lázaro, havia recomposto e restaurado Lázaro, e assim tem que ser na nossa história. Não podemos parar em meio às dores da nossa história. Deixemos com que Jesus Cristo visite a nossa vida. Deixemos que nesse período da quaresma estamos próximos, se ainda temos situações, se ainda tem coisas que estão atrás em cavernas, presas com pedras na frente, que nós peçamos essa graça do Senhor de ressuscitar, de pedir para vir para fora e arrancar tudo aquilo que tem nos oprimido, para que nessa Páscoa, junto com a vitória de Jesus Cristo, possamos viver, experimentar também a vitória da ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida, sendo novos homens e novas mulheres, resgatados, purificados, lavados pelo sangue e água que jorra de Jesus Cristo, e novamente sermos admitidos no reino do céu, porque é isso, a ressurreição ela rasga novamente, ela abre novamente as portas do céu para que tenhamos acesso a Deus. Essa é a grande festa que nos preparamos da ressurreição, que nesse período possamos recuperar a nossa vida, possamos ser restaurados, ressuscitados por Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.